Saudações ortopédicas. Sejam bem-vindos a mais um bate-papo científico de alto nível. Aqui estamos nós, seus colegas de plantão sênior e júnior. Já deixe o seu like para que este conteúdo chegue a mais gente. Comente conosco alguma dúvida ou sugestão. Garanto que os moderadores irão ler tudo. E não se esqueça de compartilhar com seus colegas para depois conversarem, debaterem e se aprofundarem no tema. Esta nossa conversa é um estímulo passivo, para você se acostumar com o tema, despertar a curiosidade e verificando quais são as suas dificuldades a vencer. Ouça quantas vezes precisar até consolidar na memória, até ter a certeza de que entendeu e de que reteve o suficiente para ensinar a um interno. Depois, com a mente mais hábil e familiarizada, é só abrir o livro-texto e deslizar bem mais fácil na compreensão. Ouçam os áudios da playlist no trânsito, na academia, no plantão ou antes de dormir. Agora, vamos direto ao que interessa. Larga o Instagram, ajusta o fone de ouvido e, sem mais distração, vamos diretamente para o nosso tema de hoje, que será fraturas proximais do rádio e una. Então, senta o deta, que lá vem história. É isso aí, colegas de plantão. Imaginem aquele cenário clássico. O bip toca às 3 da manhã. O pronto-socorro acaba de receber um paciente, tipo 45 anos, queda de motocicleta de altíssima energia. Nossa, o terror da madrugada, né? Sempre. O cotovelo do cara tá com uma deformidade grosseira, a dor é excruciante. E aí, antes mesmo de a gente pensar em separar o instrumental ou, qual placa usar, a gente precisa decifrar a bomba relógio biomecânica que acabou de chegar. Exatamente, porque as fraturas do antebraço proximal não são um detalhe qualquer. Não mesmo. Para vocês terem ideia, cabeça e colo do rádio representam impressionantes 30% de todas as fraturas do cotovelo. E a literatura mostra um pico bimodal muito claro. Atinge em cheio essa população ativa nos 40 anos e depois dá um salto exponencial em mulheres acima dos 50. Isso está intimamente ligado à degradação da qualidade do arcabouço ósseo, né? E essa sua imagem inicial ilustra perfeitamente a nossa missão de hoje. O complexo articular do cotovelo, ele simplesmente não perdoa avaliações superficiais. Perfeito. A cabeça do rádio, ela atua como aquele amortecedor primário lateral da articulação. Então, quando a força do trauma excede a capacidade de resistência desse osso, a energia não desaparece do nada. Ela viaja pelas estruturas adjacentes e o nosso objetivo hoje é justamente dissecar essa engrenagem. Com certeza. Vamos mergulhar na anatomia cirúrgica que dita a estabilidade, traçar aquelas indicações bem precisas de tratamento conservador versus cirúrgico. E claro, para a galera que está de olho na prova do TEOT, a gente vai desarmar as armadilhas biomecânicas. Isso, a gente tem que conectar a cinemática da lesão com aquela instabilidade oculta que pode destruir o prognóstico funcional do paciente. Falando em cinemática, ela é a chave de tudo, né? Porque numa queda espalmada de baixa energia, a gente vê muito aquela fratura isolada, contida, a cartilagem absorve o impacto e falha estruturalmente. Mas o nosso motoqueiro das 3 da manhã, a história é outra. Aí a alta energia transforma a cabeça do rádio só na ponta do iceberg. Exato. A força do impacto destrói o amortecedor primário e desce impiedosamente pela membrana interóssea. Essa membrana, ela atua como a ponte pêncil do antebraço. Ela transfere as cargas axiais do rádio lá para a una. Quando essa ponte colapsa, a energia atinge em cheio a articulação radioulnar distal, a nossa famosa DRUJ. Nossa, e aí a gente entra no terror das bancas de prova, né? A lesão de Essex-Lopresti. Bem lembrado, porque se a membrana rasga e a DRUJ falha, o rádio migra proximalmente. E a literatura é implacável com uma regra de ouro. Encurtamento radial superior a 4 milímetros é o limite biomecânico. Passou dessa marca de 4 milímetros, a alteração na cinemática do punho e do cotovelo exige intervenção cirúrgica corretiva. Senão, o risco de degeneração condral irreversível é altíssimo. E para identificar esse colapso antes que seja tarde, radiografias bilaterais do punho são absolutamente mandatórias. Fundamental, né? Sim, principalmente na suspeita de trauma de alta energia. Isso permite aquela comparação milimétrica da variância ulnar.
Mas voltando um pouco lá para a sala de trauma, a gente enfrenta aquele desafio do exame físico agudo. O paciente não tolera a pronossupinação de jeito nenhum por causa da dor. O paciente trava, não deixa você mexer. Exato, e é nesse momento que o bloqueio intraarticular com anestésico local separa o clínico detalhista do apressado. A literatura ressalta que aspirar a hemartrose para aliviar a tensão capsular e injetar anestesia limpa totalmente a variável da dor da nossa equação. O espasmo muscular protetor cessa na hora. Perfeito. E se após a injeção a mobilidade voltar à amplitude completa, a gente sabe que a restrição era puramente antálgica. Agora, se o bloqueio da rotação persistir, aí o sinal de alerta acende. Estamos diante de um fragmento ósseo ou condral encarcerado na articulação radiocapitular ou na incisura sigmoide menor. O que dita uma urgência cirúrgica para não destruir a cartilagem. Com certeza. E radiograficamente, fraturas sem desvio podem ser invisíveis no AP e perfil normais por conta da sobreposição da una. Nesses casos, a incidência de Greenspan salva a vida. A famosa vista radiocapitular, né? Isso. O feixe angulado a 45 graus em direção cefálica tira a una do caminho e escancara soluções de continuidade ocultas da cabeça radial. Mas e quando o exame físico e o raio-x deixam dúvidas naquela rotina caótica? A fonte que a gente analisou aponta que a ressonância magnética consegue detectar lesões ligamentares associadas em, 60 a 80% das fraturas da cabeça do rádio. É um número alto. É altíssimo. Mas aí eu pergunto aos colegas de plantão. Pedir uma ressonância de urgência para uma fratura isolada, sem luxação prévia documentada, não é um preciosismo acadêmico que foge da realidade? Descobrir um edema no complexo colateral lateral de fato muda a conduta cirúrgica na madrugada se não tem estabilidade franca no exame pós-bloqueio? Olha, muda absolutamente nada na conduta imediata. E essa é a linha de corte do raciocínio clínico maduro. Numa fratura aguda, sem luxação franca, a ressonância não vai ditar se o paciente vai ou não para a mesa de cirurgia ali na primeira semana. Era o que eu imaginava. Porque encontrar sinal de estiramento ligamentar é o esperado em qualquer trauma de absorção de energia. A ressonância deve ser estrategicamente guardada para o cenário subagudo ou crônico, quando a fratura consolida ou o tratamento conservador termina e o paciente começa a relatar falseios inexplicáveis. Ou quando a instabilidade residual não bate com o grau da deformidade óssea, né? Exato. O foco agudo tem que permanecer nas classificações morfológicas que orientam a síntese, como a clássica classificação de Mason e a modificação de Broberg e Mori. Vamos esmiuçar essa classificação porque ela é a espinha dorsal da decisão terapêutica. Mason dividiu as fraturas em tipos de 1 a 3. Mas a modificação de Broberg e Mori apertou os critérios para considerar o que realmente é cirúrgico. Eles colocaram a régua mais alta. Colocaram. Para um tipo 2 ser validado e cirúrgico, a solução de continuidade requer mais de 2 milímetros de desvio cortical e, atenção, envolvimento de mais de 30% da superfície articular. O tipo 1 de Mason, sem desvio, é o triunfo do tratamento conservador, mas exige disciplina temporal. Disciplina absoluta. Imobilizações que passam de 2 meras semanas causam contraturas capsulares implacáveis. Nossa, o paciente perde a extensão terminal crônica do cotovelo, né? Fica rígido. Agora, quando a fratura é desviada e a gente entra no tratamento cirúrgico, com a redução aberta e fixação interna, a RAF, o cirurgião precisa dominar a anatomia funcional da pronospinação. E isso leva a gente direto para a safe zone de Hotchkiss. A famosa zona segura. E olha, a zona segura de Hotchkiss não é só um número para decorar para a prova. É um princípio biomecânico fundamental. Trata-se de um arco anterolateral de 110 graus na circunferência da cabeça do rádio. E por que 110 graus? Porque durante o complexo movimento de pronossupinação, esse arco nunca entra em contato direto com a cartilagem da incisura sigmoide menor da una. Se uma placa ou a cabeça de um parafuso ficar fora desse limite de 110 graus, o material vai colidir
inexoravelmente contra a una a cada movimento de rotação. E esse impacto iatrogênico causa dor severa e rápida degeneração condral. Para mitigar o uso de placas volumosas, a técnica com parafusos headless, sem cabeça, virou mandatória nas fraturas do colo e porção articular. Sem dúvida. Usar uma configuração em tripé divergente, a gente consegue embutir os implantes abaixo da linha da cartilagem. Isso garante uma estabilidade axial excelente contra as forças de compressão e, claro, sem comprometer a congruência radioulnar proximal. A biomecânica de preservação é fantástica. Mas e quando a cominuição é tão severa que o quebra-cabeça ósseo é irrecuperável? Aí a gente entra no terreno da artroplastia da cabeça do rádio. Um terreno delicado. Muito. E a literatura é muito enfática sobre o erro intraoperatório mais comum e devastador, o overstuffing, que é o superdimensionamento do implante. Mas por que colocar uma prótese um pouco maior causa tanto estrago? É simples, porque o cotovelo não tolera alteração na sua tensão de repouso. O cirurgião, naquela tentativa de restaurar o comprimento milimétrico do rádio e tensionar os ligamentos rompidos, muitas vezes escolhe uma prótese mais espessa. O famoso vou colocar um tamanhozinho a mais para ficar firme. É a pior armadilha. Esse overstuffing eleva drasticamente a pressão de contato na minúscula superfície esférica da articulação radiocapitular. A cartilagem do capítulo humeral simplesmente não suporta essa sobrecarga mecânica contínua. E aí sofre necrose avascular acelerada, né? Sofre necrose e erosão. O corolário técnico para evitar isso é a regra do subdimensionamento. Na dúvida entre dois tamanhos de prótese, sempre escolha o menor. O rebordo proximal da prótese radial deve ficar posicionado de 1 a 2 milímetros distal em relação à ponta do processo coronoide da una. Nunca nivelado e jamais acima. Jamais. Esse raciocínio cirúrgico parece irrefutável. Mas, colegas, a literatura recente, detalhada no nosso material, lança uma bomba sobre esses paradigmas. Acompanhem a evidência do ensaio clínico Rambo. Ah, o estudo Rambo, esse deu o que falar. Deu muito o que falar. Os pesquisadores pegaram exatamente aquelas fraturas Mason II isoladas, com mais de 30% de acometimento e desvio maior que 2 milímetros. Ou seja, lesões que a imensa maioria dos cirurgiões fixaria imediatamente com mini placas ou parafusos. E o que eles fizeram? Trataram de forma puramente conservadora. O resultado? Aos 12 meses de seguimento, os scores funcionais DASH foram estatisticamente equivalentes aos pacientes submetidos à RAF. Os pacientes recuperaram a função mesmo aceitando a deformidade morfológica da cabeça radial e com um custo-efetividade imensamente superior por evitarem o centro cirúrgico. Surpreendente, né? Com esses dados nas mãos, devemos rasgar os protocolos e abandonar a redução aberta para o Mason tipo 2 isolado. Calma, olha, os dados do ensaio Rambo exigem uma interpretação cirúrgica muito crítica, bem longe dessa empolgação inicial toda. O fato do tratamento conservador alcançar equivalência em 12 meses mostra a incrível resiliência adaptativa do cotovelo. O corpo se adapta de forma incrível. Sim. Aceitar um degrau articular sem a agressão de abrir a cápsula e invadir planos teciduais poupou o paciente de rigidez pós-operatória. Mas a gente tem que olhar os bastidores metodológicos do texto base. O ensaio sofreu com baixo recrutamento, o que reduz o poder estatístico. E teve o problema do cruzamento de pacientes, né? Exato, uma taxa enorme de pacientes que cruzaram os braços de tratamento. Então, a REF-DELF, de forma alguma, deve ser abandonada sumariamente. Ela permanece como padrão ouro para pacientes jovens, de alta demanda esportiva ou laboral, naquelas fraturas de até 3 fragmentos passíveis de redução anatômica. Eu sempre que tiver o menor indício de lesão ligamentar associada, exigindo reparo cápsulo-ligamentar, né? O pêndulo da evidência sempre exige equilíbrio. Mas, bom, tendo estabilizado a coluna anterior, que é a cabeça e o colo do rádio, a energia do trauma muitas vezes atravessa a articulação, e aí exige que a gente olhe para a grande âncora posterior, o olecrano e o mecanismo extensor do tríceps braquial. E olha,
O olécrano é uma obra-prima de engenharia mecânica. A anatomia cirúrgica aqui tem detalhes vitais. Bem no centro da incisura troclear, a gente encontra a bare area, a área nua. Aquela área sem cartilagem, né? Isso, é um sulco transversal desprovido de cartilagem hialina que une a cartilagem do olécrano à do coronoide. É frequentemente a zona segura eleita para osteotomias de acesso articular sem causar dano condral. E mais adiante, a gente observa a inclinação intrínseca de 30 graus do coronoide em relação à diáfise ulnar. E biomecanicamente tem uma regra de sobrevivência articular aí. O coronoide atua como o principal contraforte anterior do cotovelo. Se uma fratura ou até uma ressecção cirúrgica inadvertida eliminar mais de 87% da superfície articular do olécrano na incisura troclear, a gente perde o ponto de fulcro mecânico. E sem esse batente, o húmero distal subluxa para anterior de forma incoercível. É catastrófico. Esse limite biomecânico guia toda a conduta. A classificação de Mayo mapeia os cenários em tipos 1 a 3 com subtipos A para lesões não cominutivas e B para as fraturas com grande cominuição. E quando a gente olha para a fratura transversa simples, a Mayo 2A, a técnica de banda de tensão brilha demais. Não é só prender o osso. É aplicar a física de engenharia estrutural no corpo. É muito elegante. Demais. A banda de tensão é genial porque ela subverte a biomecânica natural. O tríceps está ali tracionando o fragmento proximal para cima, criando força de distração. A configuração com os fios de aço e fios de Kirchner neutraliza essa tração e converte a distração numa maciça força de compressão direta na superfície articular durante a flexão ativa do cotovelo. A gente promove a consolidação por estabilidade absoluta, sob carga dinâmica, exatamente como aquelas vigas pré-tensionadas de uma ponte de concreto. Perfeita analogia. Contudo, essa mágica carrega armadilhas técnicas perigosas. A estabilidade depende de ancorar os fios de Kirchner longitudinalmente na diáfise ulnar, mas a inclinação palmar exagerada do perfurador pode fazer com que os fios penetrem excessivamente a cortical anterior da ulna. E aí a ponta vai direto no feixe neurovascular interósseo. Exato. E de forma mais insidiosa, a ponta proeminente do fio pode bloquear mecanicamente a articulação radioulnar proximal. Outro ponto crítico é o limite do próprio implante. Em fraturas cominutivas, os padrões Mayo 2B ou 3B, a banda de tensão é inaplicável. Não tem suporte cortical para ancorar, né? A ausência do suporte faz a conversão de forças falhar. A montagem colapsa e o osso encurta. Nessas horas, o tratamento mandatório passa a ser a utilização de placas pré-contornadas anatômicas de estabilidade angular na face dorsal. Elas funcionam como placa de neutralização, suportando toda a carga axial e torsional. A teoria da banda de tensão é belíssima, mas eu tenho que levantar o dado mais incômodo do nosso material. Na residência, todo cirurgião aprende que a banda de tensão com fio K é rápida, boa e super barata. Mas as estatísticas reais mostram que as queixas de dor pela proeminência do material metálico levam a uma taxa de reoperação de uns estratosféricos 50%. Metade dos pacientes, né? Metade volta para a faca só para tirar o implante. Em contrapartida, as placas pré-contornadas modernas têm taxa de remoção de só 22%. Diante dessa discrepância estatística absurda, não seria hora de aposentar o fio K como opção primária? Essa provocação estatística bate na porta da realidade do nosso sistema de saúde. A discrepância na taxa de remoção é inquestionável e expõe a fragilidade da banda no quesito conforto, mas o custo-efetividade ainda pesa muito. Um fio K e uma cerclagem custam uma fração minúscula de uma placa bloqueada, né? Exatamente. A indicação recai sobre o rigor técnico intraoperatório. O alto índice de irritação cutânea quase sempre vem de falha técnica. O cirurgião não pode simplesmente cortar os fios e deixá-los retos. Tem que curvar as extremidades em exatos 180 graus, impactar fundo no córtex e enterrar as hastes vigorosamente sob a face do tríceps. Para deslizar sem atrito. Sim. Por outro lado, se a gente olhar para o extremo oposto de pacientes tipo os idosos frágeis com osso osteoporótico e demandas limítrofes,
a agressão cirúrgica de qualquer natureza pode ser evitada. O texto base até defende que fraturas desviadas no idoso geriátrico de baixa demanda podem ser tratadas conservadoramente. E o resultado é uma pseudoartrose funcional. O tríceps se adapta, o paciente perde a força de extensão final, mas a ausência de dor e o arco útil justificam evitar o risco de uma anestesia geral prolongada. Uma verdadeira aula sobre como adequar a ciência à realidade do paciente. Até agora, a gente focou em trauma de moderada energia de um lado só, mas o pior cenário é aquela energia extrema que oblitera completamente a continuidade unar e radial. A gente precisa esclarecer a anatomia diferencial entre a lesão de Monteggia e a fratura luxação transolecraniana. Isso chove nas provas de título e dita toda a estratégia na mesa de cirurgia. Olha, a distinção entre as duas dita sobrevivência do antebraço. A cinemática da lesão de Monteggia envolve uma solução de continuidade da diáfise ou metáfise ulnar proximal, associada obrigatoriamente à ruptura completa da articulação rádio-ulnar proximal. A cabeça do rádio perde totalmente a relação com a incisura sigmoide menor da una, né? Sim, luxando para anterior ou lateral e rasgando o ligamento anular e a membrana interóssea no processo. É uma dissociação violenta. Já na fratura luxação transolecraniana, a força cinética brutal cruza a grande superfície da incisura sigmoide maior, lá no nível do coronoide. O cotovelo desaba inteiro, com todo o antebraço luxando gravemente para anterior. Mas o pulo do gato anatômico aqui que o texto frisa muito é que, apesar desse deslocamento massivo, a relação ligamentar da PR e o J permanece absolutamente intacta. Intacta. O rádio e a una deslocam-se como um bloco sólido único fixado pelo ligamento anular íntegro. E reconhecer isso muda o jogo. Significa que, ao fixar anatomicamente a placa dorsal na una, restaurando o comprimento do coronoide, a estabilidade do rádio é corrigida automaticamente. Sem precisar explorar ou reconstruir o complexo lateral do rádio, o que poupa uma cirurgia adicional de altíssima morbidade. É a diferença entre passar 2 ou 6 horas na cirurgia. Mas, inevitavelmente, lesões catastróficas frequentemente evoluem para o aterrorizante cotovelo flutuante, que é a fratura da diáfise humeral junto no mesmo membro. E a chance de complicação dispara. Discutimos as técnicas ideais, mas a realidade exige que a gente saiba como sair do sufoco, como escolher a via de acesso lateral correta sem causar mais dano. O acesso lateral seguro é a nossa última linha de defesa. A via de Kocher é o padrão ouro. Ela explora o intervalo facial seguro entre o músculo ancônio e o tendão do extensor ulnar do carpo, o nosso ECU. E a vantagem suprema da via de Kocher é que, em traumas complexos que já romperam o complexo ligamentar colateral-lateral, a energia dissipada praticamente já abriu a face de Kocher para a gente. A gente só precisa seguir o plano traumático desvitalizado. O grande terror dessa topografia lateral é o nervo interósseo posterior, o famoso PIN. Ele contorna a diáfise radial e garante a extensão dos dedos. O pesadelo do residente que se perde na dissecação, né? Nossa, sem dúvida. O manual de salvamento ensina que a técnica obrigatória para proteger o PIN durante a colocação de placas é manter o antebraço em pronação máxima contínua. Essa manobra rotacional simples tensiona o supinador e arrasta o feixe do PIN o mais para anterior possível, afastando ele com segurança do nosso campo operatório lateral. E a regra de ouro é não ultrapassar a linha imaginária da tuberosidade bicipital do rádio distalmente. Contudo, passadas as armadilhas lá dentro do centro cirúrgico, a gente enfrenta o inimigo silencioso do ambulatório, a rigidez articular. A perda do arco de movimento. O texto menciona que após qualquer intervenção no olécrano, perder aqueles 10 a 15 graus de extensão terminal é quase universal. E o surgimento de pontes ósseas, a famosa ossificação heterotópica. Muita gente prescreve indometacina profilática para evitar isso. Mas e aí, funciona? O uso profilático de indometacina é um terreno, no mínimo, perigoso. Quando se trata de osso cortical de estabilização rígida, como o olécrano, o mecanismo anti-inflamatório dela inibe de forma não seletiva as prostaglandinas essenciais para a consolidação. O risco documentado de pseudoartrose iatrogênica ultrapassa qualquer benefício incerto de prevenir a rigidez. Mas e quando dá tudo errado?
Quando a fixação do olecrano falha repetidamente, os fios quebram, o idoso mantém dor e o osso osteoporótico vira poeira numa falha de síntese. O nosso procedimento de resgate, o salvage procedure clássico, é a excisão cirúrgica do fragmento proximal cominutivo. A gente remove o osso solto e faz o tensionamento e avanço vigoroso do tendão do tríceps em direção à superfície óssea cruenta, ancorando ele na diáfise ulnar. Mas a chave de ouro para não trocar a falha de síntese por uma luxação anterior do húmero é respeitar o limite de 75%. A ressecção não pode extirpar mais que isso da cartilagem original, garantindo que o coronoide sobreviva como freio mecânico. Dominar o resgate é o que consolida o especialista. Bom, tendo esgotado os detalhes biomecânicos e estruturais, chegamos na hora de traduzir a fonte num sumário de alto impacto para nossa audiência. Exato. Vamos condensar uma metralhadora de dicas com as nossas 15 take-home messages definitivas. 1. Na suspeita de lesão de Essex-Lopresti, exija sempre RX bilateral de punho. Encurtamento maior que 4 mm dita a necessidade de intervenção. 2. O uso de anestésico intraarticular é mandatório para diferenciar dor aguda de um verdadeiro bloqueio mecânico da rotação. 3. Fraturas Mason. 1. Aquelas sem desvio têm excelente prognóstico só com analgesia e imobilização precoce. Nada de engessar o paciente por um mês. 4. Atenção ao estudo Rumble. O tratamento conservador para Mason 2, isolado, apresentou resultados funcionais equivalentes a RAF em 12 meses. 5. Na fixação da cabeça do rádio, respeite rigorosamente a safe zone de Hotchkiss, aquele arco de 110 graus, para não bloquear a articulação radiolunar proximal. 6. Na dúvida, na artroplastia da cabeça do rádio, subdimensione. O overstuffing leva à rápida degeneração condral do capítulo. 7. A via de Kocher, no intervalo ancônio e ECU, é a abordagem de eleição se houver lesão suspeita do ligamento colateral lateral. 8. Mantenha sempre o antebraço em pronação máxima durante os acessos laterais para proteger o nervo interósseo posterior, o famoso PIN. 9. O tratamento conservador em fratura desviada de olecrano em idosos de baixíssima demanda é uma ótima opção. A pseudoartrose é incrivelmente funcional e tolerada. 10. Em fraturas transversas simples do olecrano, a banda de tensão transforma a força de distração do tríceps em compressão articular pura. 11. Muito cuidado com a inclinação dos fios K na banda de tensão. Não penetrem excessivamente a cortical anterior sob risco neurovascular. 12. Pacientes com fraturas cominutivas, os MAIO 2B e 3B, têm melhor estabilização biomecânica com placas pré-contornadas e não com fios. 13. Avise o paciente. A banda de tensão do olecrano tem taxas de reoperação para remover material que chegam a estratosférico 50%. 14. A excisão de fragmentos do olecrano com o avanço do tríceps é um excelente resgate para cominuição grave no idoso, limitada a menos de 75% do osso. E 15. Para a prova e para a vida. A fratura de Monteja envolve ruptura da articulação radioulnar proximal. Já a fratura luxação transolecraniana desloca todo o antebraço para anterior, mas a relação da PRJ permanece gloriosamente intacta. Perfeito resumo. Ortopedistas de plantão, para fechar nosso raciocínio de hoje, deixo uma inquietação final. A gente refletiu muito sobre o risco nefasto do overstuffing e a necessidade de subdimensionar as próteses. Mas com o salto astronômico da impressão 3D em titânio e o mapeamento tomográfico, será que na próxima década a gente não vai olhar para as próteses modulares como uma barbárie histórica? É bem provável, viu? Imagina reconstruir o osso com a topologia matemática nativa e exata do paciente, acabando com a sobrecarga de forma definitiva. A intersecção da engenharia de materiais sob medida está prestes a redefinir toda a cirurgia articular de preservação. O futuro da reconstrução ortopédica reside precisamente na personalização anatômica. Em vez de ficar moldando o leito ósseo para receber uma geometria industrial engessada, a gente vai espelhar o cimento celular da anatomia original. Esse vai ser o próximo marco revolucionário que a gente vai estudar nas futuras atualizações. Com certeza.
Mas até que essa tecnologia chegue amplamente no nosso bloco cirúrgico, o nosso arsenal tem que se apoiar de maneira inabalável nesse profundo e cuidadoso domínio funcional da anatomia que discutimos hoje. Sem dominar o básico bem feito, não adianta querer usar impressora 3D. Exatamente. Por enquanto é só pessoal. Hasta la vista, we will be back.